E eu quero que todo mundo veja esse vídeo. Alexandre de Moraes, na sua sabatina, em 2017, falando da sua esposa Viviane Barci de Moraes. Eu selecionei trechos de todas as menções relevantes para tudo que a gente está vendo agora, a esposa do Moraes. Teve uma questão de ordem ali, provocada pelo senador Randolfo Rodrigues, que não vem ao caso agora a motivação, porque era de que o Moraes teria omitido esse vínculo, só que aí entenderam que o regimento, naquela ocasião, previa que ele só expusesse vínculos que tivessem a ver com seu cargo de então, não com o futuro, então com o cargo de ministro da Justiça e não de ministro do STF, ao qual ele era postulante. Mas eu peguei as declarações do Randolph, do Aloysio Nunes, que falou em defesa ali do Moraes nesse aspecto, e do relator, que foi o senador Eduardo Braga. E coloquei no comecinho ali o discurso inicial do Moraes, falando dos agradecimentos à sua família, intercalados com a pergunta do relator sobre o escritório da esposa dele, e então com a sua resposta. E aí vocês prestem bastante atenção na resposta do Moraes, porque tem alguns elementos que são muito importantes para tudo que a gente está vendo agora. Pode soltar. Senhor presidente, peço autorização para, nesse momento, em primeiro lugar, cumprimentar minha esposa Viviane, aqui presente, que me acompanha há 30 anos, desde os tempos de faculdade. E meus 3 filhos, Juliana, Alexandre e Gabriela, belíssimos frutos de nosso casamento, que em setembro completa 25 anos e que estão acompanhando de São Paulo. Então, prosseguindo na questão de ordem, senhor presidente, ocorre que uma rápida pesquisa na rede mundial de computadores, na internet, nós encontramos o escritório Barci de Moraes. E encontramos que no escritório Barci de Moraes, a esposa do indicado, a senhora Viviane Barci de Moraes, é sócia coordenadora deste escritório. Diz a descrição do escritório que o escritório atua nas seguintes áreas: contencioso administrativo, licitação e contratos, relações intergovernamentais, probidade administrativa, governanças corporativa e consultorias. O advogado é um profissional liberal. Ele exerce livremente a sua profissão, independentemente de qualquer vínculo de prestação de serviço, é o que diz, inclusive, o Estatuto da OAB. Logo, não há nenhum vínculo nesse sentido, nem atual, nem futuro, se o Senado aprovar a indicação de Alexandre de Moraes, com o atual ministro ou com o futuro juiz. Não há vinculação. Eu não sei se Vossa Excelência já exerceu a profissão de advogado, meu caro colega Randolfo Rodrigues. O advogado é livre. Esse é um dos princípios básicos do direito processual brasileiro, a liberdade de atuação do advogado. Sem vínculo, sem subordinação, sem constrangimento. Pode ser que venha a ocorrer, evidentemente, e o direito processual brasileiro prevê essa hipótese de um impedimento, de uma suspeição, quando o advogado patrocina uma causa perante um determinado juiz. Mas isso é caso concreto, não há suspeição em tese, meu prezado Randolfo. Ocorrendo essa hipótese, o artigo 144 do Código de Processo Civil, que veda o exercício de suas funções em determinado processo, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então, se vier a ocorrer essa hipótese, o Código de Processo Civil prevê a solução do problema. Aliás, um problema banal, que ocorre inúmeras vezes na vida judiciária do país, inúmeras vezes. E com relação ao seu possível impedimento futuro, ora, o novo CPC é muito claro, não apenas com relação à atividade, como já foi dito pelo próprio
senador Aloysio contraditando a questão de ordem e o requerimento de Vossa Excelência, mas também até mesmo pelo escritório, ou seja, mesmo que o parente não seja o postulante, o escritório também é fator de impedimento pelo novo CPC aprovado por esta Casa. A esposa de Vossa Excelência é advogada com atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Como procederá nos processos em que ela ou seu escritório figure como representante processual? A minha esposa é advogada. Até porque a minha esposa, como eu disse inicialmente, eu conheço ela há 30 anos, fez faculdade de publicidade, depois nós já casados, fez faculdade de Direito, é advogada há mais de 20 anos, e eu pergunto, qual é o problema? A esposa, em virtude de cargos exercidos pelo marido, ela tem que abdicar de todos os cargos e tem que voltar e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Veja, não há nenhum impedimento. Eu tenho 3 filhos, 2 fazem direito. Um faz direito na São Francisco, na Universidade de São Paulo, e uma faz na Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Então também tem vinculação comigo, porque fazem direito. Olha, não há, como bem salientou o senador Aloysio, nenhuma vinculação. Mas há casos do escritório em que o indicado atuou. Há casos no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, todos, se Vossas Excelências entenderem que é o caso de minha aprovação pelo Senado Federal e em assumindo o cargo, o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, obviamente por uma vedação legal. Todos os casos, não só em que a minha esposa tem atuado, mas que o escritório tem atuado. O escritório é o artigo 144, inciso 1º do novo Código de Processo Civil, e o cônjuge é o artigo 144, inciso 3º, parágrafo 1º do mesmo Código de Processo Civil. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Então, ou faria mesmo que não houvesse a previsão legal, mas a previsão legal é sábia para que torne isso caso de impedimento. E aqueles que são da área jurídica, e os senhores senadores, senhoras senadores que conhecem a área jurídica, sabem que tanto a área jurídica, há algumas áreas, a área jurídica, a área médica, em que as famílias acabam sendo famílias de muitas pessoas que exercem direito, exercem medicina. Obviamente, não serei eu, se aprovado for, o único ministro de Tribunal Superior a ter cônjuge, parentes, meus 2 filhos, quando se formarem, filhos. E, obviamente, eu seguirei à risca o que todos, se Vossas Excelências aprovarem, o que todos os ministros sempre fazem, se declaram impedidos. E o Código, em boa hora, ampliou isso. Não só a figura personalíssima do advogado, mas o escritório como um todo. Do impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer no governo, presidente da República, indicou o Moraes, que era o seu ministro da Justiça e Segurança Pública, portanto, ligado ao MDB, partido do Temer, e com um histórico de ligação com o PSDB, já que tinha sido secretário de Segurança de governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo, embora Alckmin agora esteja do lado do lulismo como vice-presidente do governo Lula. E o Aloysio Nunes, assim como o Aécio Neves, que estava sentado ali na cadeira da frente, eram tucanos que defendiam a indicação do Alexandre de Moraes, camarada deles. Só para deixar claro aqui o contexto da situação. E a eleição de 2018 ainda não tinha acontecido, com a disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que acabaria sendo vencida pelo Bolsonaro. Então ainda havia um resquício dessa polarização PT-PSDB, tanto que
Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias, dois petistas, eles estavam ali criticando a indicação do Alexandre de Moraes de uma maneira bem dura, bem incisiva, e dizendo que ele não seria independente, que ele deveria se declarar impedido em vários processos, evidentemente, pela visão petista da época e para que o Moraes não votasse contra o PT, inclusive em casos envolvendo a Lava Jato. Essa era a preocupação deles. Depois, viraram aliados do Moraes até a semana passada, quando houve esse novo atrito na relação com o Moraes atuando, embora os bolsonaristas fiquem negando aí tudo que um monte de jornalistas apurou, que o Moraes atuou pela derrubada da indicação do Jorge Messias, irritando o governo Lula. E, obviamente, o Lula já tinha irritado o Moraes com as declarações na tentativa de se descolar do desgaste do Moraes em ano eleitoral, dizendo que ele deveria se declarar impedido no caso Master, dizendo que o magistrado não deve buscar um enriquecimento familiar, etc. Parece que o Moraes não engoliu esse tipo de declaração do Lula nesse momento. Mas eu já vou voltar a esse aspecto. Então, o Moraes começa daquele jeito. Minha esposa é advogada. Qual é o problema? Tem vários problemas. A gente pode, evidentemente, discutir cada um desses problemas, que tem problema, tem. Vai fingir que não tem, não dá. É claro que ele está dizendo ali o quê? Bom, nos casos em que ela atua, eu me declararei impedido. Mas antes ele fala ainda, né? Tem que abdicar de todos os cargos e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Eu tenho 3 filhos, 2 fazem direito, etc. Assim, todo esse pessoal vê qualquer tipo de ônus como uma coisa assim horrível, impensável, etc. E o que parlamentares, e na verdade toda a sociedade, até para pressionar pacificamente os parlamentares, deveria refletir quais são os filtros que se deve ter na hora de se indicar e de se aprovar um postulante ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente para que não haja o que nós, na visão moral, vemos como conflito de interesse, mas que muitas vezes autoridades veem como um encontro feliz de interesses. E aí ele começa, obviamente, por uma vedação legal, todos os casos em que não só a minha esposa, mas que o escritório tem atuado, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou vai existir, em todos eles, obviamente, me darei por impedido. Então, vamos deixar claro aqui um primeiro ponto. Naquela época, o Código de Processo Civil previa o impedimento em casos em que o escritório atuasse, casos no STF em que o escritório atuasse, mesmo que o cônjuge ou parente próximo não estivesse assinando petições, não estivesse participando oficialmente. Mas também não podia votar, não podia participar do julgamento se fosse simplesmente um escritório ligado à família. E aí, o Moraes, no entanto, ele fala algo a mais. E isso é muito importante para o que está acontecendo agora. Ele fala assim, ou faria, quer dizer, eu me declararia impedido, mesmo que não houvesse a previsão legal. Isso é um achado maravilhoso. Isso é um maravilhoso achado. Significa que o Moraes, imagina, ele julgar, votar em casos envolvendo o escritório de advocacia da esposa. Não, mesmo que não tivesse previsão legal, afinal, eu considero isso, estou interpretando aqui, algo muito correto. E tanto é assim que ele fala, a previsão legal, mas a previsão legal é sábia para que torne isso caso impedimento. Ele elogiou a previsão legal de declaração de impedimento em casos que envolvem o escritório, não só o que ele chamou aí no final de figura personalíssima do cônjuge ou de um parente próximo, incluindo os filhos, claro. E mais ainda, fala, o código em boa hora ampliou isso. Então, 2 vezes ele elogiou a regra que vedava o julgamento em casos envolvendo o escritório e ainda diz que o faria, quer dizer, se declararia impedido, mesmo que não houvesse a previsão legal. Obviamente, por uma vedação legal. Todos os casos, não só em que a minha esposa tem atuado, mas que o escritório tem atuado. O escritório é o artigo 144, inciso 1º
do novo Código de Processo Civil, e o cônjuge é o artigo 144, inciso 3º, parágrafo 1º do mesmo Código de Processo Civil. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Então, ou faria mesmo que não houvesse a previsão legal, mas a previsão legal é sábia para que torne isso caso de impedimento. E, obviamente, eu seguirei à risca o que todos, se Vossas Excelências aprovarem, o que todos os ministros sempre fazem, se declaram impedidos. E o Código, em boa hora, ampliou isso. Não só a figura personalíssima do advogado, mas o escritório como um todo. E sabe o que aconteceu 6 anos depois? A gente estava ali, 2017. 6 anos depois, 2023. Pode colocar o print da notícia no site mesmo do STF. STF invalida ampliação de impedimento de juízes. Para a corrente majoritária, a regra do novo CPC, que é o Código de Processo Civil, ofende o princípio da proporcionalidade. Notícia aí do site do STF de 21 de agosto de 2023. Eu falei quantos? 6 anos depois, né? 2017 para 2023. 6 anos depois da sabatina. Vamos ler em detalhes essa matéria e eu vou analisando. Pode colocar o próximo. O plenário do STF julgou inconstitucional regra do CPC que amplia o impedimento de juízes. A decisão se deu em sessão virtual encerrada em 21 de agosto, no julgamento da ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5953, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, que é um grupo cuja cúpula é muito próxima de Gilmar Mendes. E vocês vão ver, adivinhem quem deu o voto, que foi acompanhado por outros ministros, para que houvesse essa vedação à ampliação do impedimento. Gilmar Mendes, claro. Pode colocar o próximo print. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes, que lembrou que as regras do impedimento sempre tiveram como característica o fato de serem aferidas objetivamente pelo magistrado. No dispositivo do novo CPC, seu cumprimento depende de informações trazidas ao juiz por terceiros, impondo-lhe o dever de se recusar a julgar sem que possa avaliar se é o caso. É isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Assim, o juiz não consegue avaliar e tal, se tem algum parente dele envolvido, se o cônjuge está envolvido, etc. Vamos ver exatamente nas frases, antes de qualquer crítica, né? Porque a ironia parece que está proibida. Aspas, o fato é que a lei simplesmente previu a causa de impedimento, sem dar ao juiz o poder ou os meios para pesquisar a carteira de clientes do escritório de seu familiar. Fecho aspas. Sem brincadeira. Essa é a alegação do Gilmar. Eu não sabia, puxa, votei, rapaz, sem saber que é cliente da minha esposa, você acredita? Aí é melhor evitar isso, né? Porque vai que o juiz, imagina, ele é acusado de ter votado em situação de impedimento, porque, puxa, ele não teve tempo de pesquisar, ele não sabia que era cliente da sua esposa, do seu filho e tal. Segundo o ministro, essa previsão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Próximo print aí, com mais um trechinho da matéria que vai ficar cada vez melhor. Na prática, conforme o relator, seria necessário verificar se toda e qualquer parte que tenha processo na justiça já esteve em algum momento representada por escritório de parentes do juiz. Aspas. Mesmo sendo uma regra previamente estabelecida em lei, a norma dá às partes a possibilidade de usar o impedimento como estratégia, definindo quem serão os julgadores da causa. Fecho aspas. Explicou o Gilmar. Para Mendes, como está escrito na matéria do STF, isso viola o princípio do juiz natural. A escolha dos julgadores, normalmente definida pela distribuição, passa ao controle das partes, aspas, principalmente daquelas com maior poder econômico. Fecho aspas. Isso aí é da lavra do Gilmar. Deixa na tela, produção. O que a gente vai lembrar aqui para fazer um parêntese sobre o Gilmar dentro desse caso maior envolvendo o Moraes? O Gilmar é aquele, repito, que suspendeu a quebra de sigilo da Marites, da qual o Toffoli era sócio oculto, que tinha sido aprovada pela CPI do crime organizado,
no âmbito de um mandado de segurança, o Gilmar anulou a quebra, no âmbito de um mandado de segurança, de uma CPI anterior, que já está encerrada, a CPI da Covid. E quem escolheu o juiz da causa, quem direcionou, foi a Marit. Quando ela fez uma ação, a empresa do Toffoli. Obviamente, o Toffoli está bastante ciente dessa ação. Toffoli, colega do Gilmar. E aí a Marit vai lá, direciona para o Gilmar a causa que ela quer conseguir, que é a anulação da quebra de sigilo, e o Gilmar mata no peito, desenterra, ressuscita uma ação que ele próprio enterrou há 3 anos, dá lá sua canetada, transformando o mandado de segurança em concessão de habeas corpus para pessoa jurídica, o que não é a praxe. Embora na entrevista ele falou: o Alessandro Vieira está querendo o meu indiciamento por conceder habeas corpus. Não é simplesmente um pedido de habeas corpus e a sua concessão, é toda uma manobra para transformar outras ações, ressuscitar, troca mandato por concessão, etc. Foi tudo isso que ele fez. E ele está apontando, justamente de forma crítica, a estratégia de você definir quem é o julgador da causa. Então, repare como eles pregam uma coisa e depois eles fazem outra, completamente diferente. Eles participam daquilo que eles criticavam antes. O direcionamento da Marit foi claro. O ministro responsável por contestação de atos da CPI do crime organizado era o André Mendonça, mas preferiram lá o mandado de segurança da CPI da Covid, porque o juiz natural é o Gilmar Mendes, que tinha decidido naquele caso de 3 anos antes. 3 anos antes, se eu não me engano. Bom, aí ele fala, principalmente daquelas com maior poder econômico. Ora, não seria o caso da Marit? Não seria o caso do colega Dias Toffoli? Não é uma figura de grande poder econômico, um ministro do Supremo Tribunal Federal, num país pobre como o Brasil, e que ainda é ligado a um super resort familiar. Bom, me parece exatamente o caso de pessoas com muito poder econômico, mas não só poder econômico, poder político dentro do poder judiciário e, portanto, poder judiciário também, judicial. Então, só esse parêntese aqui para deixar bem claro como essa decisão de 2023 foi tomada, para que os ministros possam julgar casos de clientes dos escritórios. Próximo print. Acompanharam esse entendimento. Imaginem, os ministros Dias Toffoli, quem está surpreso? Luiz Fux, o Fux aí. Alexandre de Moraes. Brincadeira. Alexandre de Moraes, aquele que disse aquilo na sua sabatina 6 anos antes, de que a previsão legal era sábia, de que ela veio em boa hora. Ele votou contra a previsão legal que ele elogiou na sabatina. É mole. Cássio Nunes Marques, André Mendonça, e Cristiano Zanin. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, relator, e Luiz Roberto Barroso, e as ministras Rosa Weber, então presidente do STF, e Carmen Lúcia, que julgavam improcedente o pedido. Então, matéria aprovada no Congresso Nacional, derrubada pelos ministros interessados na causa, que ainda que não se avalie nada a respeito da conduta dele, do voto, da decisão, se foi com parcialidade, com interesse, ainda que nem sequer se entre nessa seara, nesse mérito. Quando você libera juízes para julgar casos envolvendo escritórios, mesmo que se mantenha o impedimento sobre a figura personalíssima do cônjuge, de parentes próximos, quando você faz isso, você torna os escritórios integrados por familiares do juiz ainda mais atraentes. Você fortalece o chamariz desses escritórios para os empresários, principalmente da elite econômica, para usar a expressão aqui do Gilmar, que estão com problemas na justiça. Ora, se até o Cacai reclama dessa preferência aí da clientela por escritórios de familiares de ministros, é óbvio que existe um chamariz, e eles próprios, aí, em várias matérias da imprensa, dizem nos bastidores que fazem essas escolhas pensando que
pode existir uma influência. Então, esse chamariz faz com que os escritórios ligados a familiares ganhem mais dinheiro, independentemente do interesse próprio, de algo que eventualmente possa aparecer numa investigação sobre a conduta do magistrado em si. Os escritórios faturam mais quanto maior for a liberdade dos magistrados ligados aos seus integrantes de julgarem essas causas. Basta que o cônjuge, o familiar, não assine a petição. Então, Alexandre de Moraes, repito, estou trazendo isso aqui, todos esses pontos aqui estão sendo ligados no meu programa Análise dos Fatos, porque depois, vocês sabem como é. Vai vir a imprensa, vai vir a rede social dizendo que voltaram a circular vídeos do Alexandre de Moraes. Fui eu que fui lá assistir a sabatina toda, resgatar, porque é um momento importante, e que pesquei esses elementos tão relevantes para o debate que está sendo tratado agora. Claro que aqui não vou deixar ponto sem nó. Se vai avaliar, então quer dizer que o Moraes deveria se declarar impedido no caso Master. Ele deveria se declarar impedido no caso Master. Agora, se pode alegar, repare que eu já estou prevendo uma eventual alegação, de que, no caso Master, o Daniel Vorcar não é necessariamente defendido no STF pelo escritório da Viviane Barcílio de Moraes. Pode ter contratado outros advogados que vão defender. Então, o fato do escritório da esposa do Moraes ter um contrato com o Master, tenha recebido 80 milhões de reais de 130 milhões que estavam previstos, então isso não torna o Moraes impedido pelas regras, etc. Olha, você tem que fazer um baita contorcionismo para que um magistrado cuja esposa recebeu, o escritório dela recebeu 80 milhões de reais num contrato com o banco do Daniel Vorcar, julgue casos relacionados ao Daniel Vorcar. Realmente, a maneira como o Moraes falou na sabatina mostrava ali uma intenção de, olha, não vou entrar em conflito de interesse. Nem que eu faria mesmo que não houvesse previsão legal. Então, vamos ver se em julgamentos relacionados ao Daniel Vorcar, ao Fabiano Zettel, a qualquer outra pessoa envolvida no caso Master, o Moraes vai ou não se declarar impedido. Ele deveria se declarar impedido, em razão de todos esses elementos, em razão do conjunto deles. Então, é assim que funciona a República. Na hora que quer o cargo, fala lá um monte de coisa linda para os parlamentares, para a imprensa, para a sociedade entender que vai fazer tudo muito lindo e maravilhoso no STF. Mas chega lá, vota contra a previsão legal que elogiou e, até o momento, não dá nenhum sinal de que vai se declarar impedido num caso que, obviamente, tem relação com o escritório da sua esposa, mesmo que isso não seja feito oficialmente. E ele dizia, olha, ainda que não houvesse, eu me daria por impedido, etc. Então, esse é o trecho que eu queria trazer para vocês. Tem outros, bem interessantes também, que eu deixo para outro programa. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.